Malásia, na Convenção dos Países Asiáticos, houve uma conversa bilateral, uma conversa a sós entre Lula e Trump, na qual foi discutida, né, a revogação dessas tarifas, entre outros fatores ali, entre outros termos e questões geopolíticas abordadas. Para quem não tá no planeta Terra, né, ou melhor, acho que quem não vive no Brasil não pega, mas quem não tá no planeta Terra talvez não esteja acostumado com um novo fator na geopolítica global que começou no início do ano com o mandato do Donald Trump. As tarifas comerciais, a quantidade de tarifas que foram praticadas dos Estados Unidos contra outros países, impondo tarifas de até 50% sobre a exportação de bens produzidos em outros países, manufaturas no geral, né? E um desses países castigados foram nós, brasileiros, né, que sofreu a mais alta punição dos americanos em meados de agosto, na qual a gente foi tributado, ou melhor, tarifado em 50% para todos os bens exportados a partir de agosto de 2025. O problema está em alguns fatos, né? As alegações que foram feitas, as questões comerciais que não batiam tão bem, os Estados Unidos tinham um superávit comercial com o Brasil, e desde então começou a desenrolar uma série de fatores da política externa brasileira e também dentro da política interna, né? Então, a gente começou ali com uma abordagem, uma justificativa um pouco tanto quanto política, né? A carta do Trump frente aos demais países foi uma carta em defesa do antigo presidente Jair Bolsonaro, que estava no processo de julgamento. E aí a gente constitui um início dessas tarifas em agosto, onde tem também uma retenção de estoque por parte dos Estados Unidos, que eles aumentam as exportações brasileiras antes de iniciar o processo tarifário. E agora, em meados de outubro, né, na Malásia, na Convenção dos Países Asiáticos, houve uma conversa bilateral, uma conversa a sós entre Lula e Trump, na qual foi discutida, né, a revogação dessas tarifas, entre outros fatores ali, entre outros termos e questões geopolíticas abordadas. Vocês acompanharam esse fim de semana a reunião? Não só a reunião, mas também as eleições argentinas, que também deram o que falar. Mas começando pela reunião, a gente começou a discutir alguns temas ali com os Estados Unidos bem importantes. Para começar, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o julgamento, na verdade. A gente também discutiu sobre as tarifas, que foi o principal assunto do momento, mas também discutimos em tornarmos o interlocutor entre Estados Unidos e Venezuela, que tem gerado alguns conflitos ali internos na Venezuela, com os Estados Unidos se aproximando ali e o governo venezuelano com medo do que isso pode significar. Então a gente já ouviu conversa e notícias sobre armamento da população, o governo sendo uma linha mais dura contra o governo Trump, o governo venezuelano. E o Brasil, ele quer apaziguar isso, ele quer ser o interlocutor entre os dois países para poder chegar aqui num acordo sem alguma briga aqui na América do Sul. Porque seria o território de conflito em questão. Só que o Lula interveio e se ofereceu para selar um acordo de paz ali. E a gente depende dos próximos meses para notícias tanto do governo venezuelano quanto do governo americano. A gente tem... foi muito bom você ter abordado esse ponto. A gente aqui na América do Sul, né, começa a surgir também um ponto de atuação muito forte dos americanos, né? Acho que não só aqui, mas se a gente for listar em ordem de prioridade, né, a gente tem ali os três principais pontos do Trump desde que assumiu o governo, que é resolver a questão Ucrânia e Rússia, né, que está bem complicado de resolver. Você tem ali também a questão da faixa de Gaza, né, que parcialmente resolvida com cessar-fogo, e também as questões comerciais dos americanos, principalmente em relação à China. E aí que eu acho que entra um ponto importante, que é a América do Sul, em você ter novos parceiros na América do Sul aqui relevantes, né? E quando a gente fala de parceiros relevantes, o Brasil ele é o principal deles, né? Eu não sei se você sabe, mas as relações públicas, as relações internacionais dos Estados Unidos e Brasil têm mais de 200 anos. Iniciou na época da República ali. E muita gente até assemelha essa postura adotada com a doutrina Monroe, né, que era a América para os americanos, de um presidente dos Estados Unidos há muitos anos atrás, em que ele queria afastar, na época, a presença
ou até a influência europeia aqui no continente americano. Então, o início acho que dessas negociações, né, ela marca também uma certa presença, um reposicionamento dos Estados Unidos dentro da América do Sul. Mas vamos observar atentamente. Eu acho que o principal ponto de observação de reuniões diplomáticas, né, elas vêm na posição corporal, inclusive, dos presentes, né, dos indivíduos presentes. Existia uma preocupação muito grande do que acontecesse, o que aconteceu com Zelensky, acho que com o presidente da África do Sul, onde eles foram, de certa forma, humilhados, né? Foram literalmente humilhados, é a consideração que faz parte de grandes especialistas, né? Que eles foram humilhados dentro do salão oval da Casa Americana. O Zelensky naquela imposição, né? Você está querendo a Terceira Guerra Mundial, você não tem noção ou consequência dos seus atos. E o sul-africano com um vídeo de um outro país, né, onde o Trump denunciou uma espécie de apartheid branco, né, onde você cometia preconceitos com pessoas brancas na África. Só que nem era da África do Sul aquele vídeo, era de outro país, de outro momento, de outro contexto. Então, se tinha muito essa preocupação no Brasil de que acontecesse talvez uma humilhação, um escrachamento público. Tanto que o Itamaraty ele trabalhou muito para que essa reunião fosse feita de imediato em portas fechadas. Mas no começo, como vocês puderam ver no vídeo, tinha a presença de imprensas e perguntas da imprensa, né? E aí você tem dois pontos. Um lado, os americanos, o Bessent, o Marco Rubio, o Trump, e do outro, o lado brasileiro, né? O Lula, mas o ministro das Relações Exteriores do Brasil. E, cara, eu olhei muito aquela cena em que você via que o Lula estava bem confortável na sua posição, né? Assim, deitado, esticado os braços, com a perna cruzada, né? Parece até aquela posição que você tem sexta-feira às 3 horas da tarde, que você já tá ali, né, nos finalmente, que você fica lá sentado escorado na cadeira. Deu a entender isso, em que ele não tinha tantas preocupações. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$ 4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão faça a sua análise de perfil, preenche o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né? Com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil, se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar, Raul, eu não aprendi a investir e pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais. Investimento melhor que esse não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.